Quero casar. Qual é o primeiro passo? Se a união estável é caracterizada pela informalidade, o casamento, ao contrário, exige algumas formalidades para se realizar. O Código Civil, no seu artigo 1511, define que o casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. Quem deseja casar, em primeiro lugar, deve comparecer pessoalmente ao cartório de registro civil mais próximo da sua residência, para se submeter, então, ao processo de habilitação do chamado casamento civil, juntando os documentos listados no artigo 1525 do próprio Código. E para que serve a habilitação? Primeiro, para verificar se o casal tem idade mínima para casar, chamada idade núbil, ou seja, se tiver 16 anos, mas somente em caso de gravidez, por exemplo. No Brasil, a legislação não permite o casamento formal de quem não atingiu 16 anos. Quando os nubentes possuem entre 16 e 17, a lei exige a autorização de ambos os pais ou dos representantes legais e até, em alguns casos, é necessária a autorização judicial. A exceção acontece se o nubente menor de idade for emancipado, então, nesse caso, não precisará de autorização. Em segundo lugar, é necessário verificar se os nubentes possuem impedimentos que não autorizem o casamento. Nesse caso, a lei menciona que não podem casar. Como exemplo desses impedimentos é o casamento entre ascendentes, descendentes, irmãos, entre pessoas casadas que ainda não se divorciaram e entre outros. Qualquer pessoa capaz poderá informar a existência de impedimento até o momento da celebração do casamento civil. Quem nunca assistiu a algum filme, pessoal, ou novela que durante o casamento alguém grita e surpreende os noivos com alguma denúncia que impeça o matrimônio? Em terceiro lugar, se existem causas suspensivas que impeçam o casamento de se realizar, é aconselhável que não haja casamento, mas não impede que o casamento se realize, apenas impõe sanções patrimoniais aos cônjuges, sendo a principal exigência a do regime de separação obrigatória de bens. E por que isso? Para evitar a confusão de patrimônio, por exemplo, no casamento de viúvo que possua filho do cônjuge falecido e ainda não tenha realizado o inventário e partilha dos bens do casal. Para casar, será necessário primeiro definir essa situação, do contrário, terá que casar sob o regime da separação de bens. Outro exemplo é se a pessoa divorciada ainda não tiver realizado a partilha dos bens do casamento anterior. Não pode casar sem resolver essa pendência. Também, durante o processo de habilitação, os nubentes eles poderão optar por outro regime de bens que não seja o da comunhão parcial. Por fim, pessoal, não havendo nenhuma causa de impedimento ou suspensão, o oficial do cartório de registro extrairá um certificado de habilitação com validade de 90 dias para realizar a celebração do casamento civil. Esse certificado será publicado no Jornal da Cidade onde residem os nubentes, para assim dar publicidade ao ato. Tratando da análise sistêmica das constelações familiares, seguimos com a abordagem profunda sobre relacionamentos de casais do livro O Amor que nos faz bem, do autor Joan Garriga. Ele diz o seguinte: um anseio, nem sempre completamente satisfeito e persistente nos seres humanos, é viver no amor com outra pessoa significativa, ou melhor, com muitas outras pessoas significativas. Quando crianças, nossos pais, irmãos, tios, avós e demais parentes. Quando adultos, nosso companheiro, companheira e nossos filhos, especialmente. Também, claro, outros familiares, amigos, sócios, professores, alunos, amantes, colegas, de certos trechos do caminho. É impossível imaginar castigo maior para um ser humano que a solidão e o desamor. Nós precisamos espantar a trêmula solidão e viver em comunidades significativas. Por isso estamos sempre dispostos a investir no milagre do encontro real com outro ser humano. É nessa centelha de vida na qual o outro se ilumina e nós com ele, na qual por momentos o temos plenamente e desse modo também temos plenamente a nós mesmos, na qual se obtém a troca verdadeira entre dar e tomar, na qual por fim, é com sorte, nosso coração se abre e sentimos a experiência de ser um, da genuína intimidade e de nos transformarmos em destino um para o outro. Assim acontece às vezes nos relacionamentos, e isso é experimentado como a verdadeira felicidade.
É fundamental que o casal esteja e se sinta em igualdade. Quando ambos contribuem para a vida do outro e não descuidam de suas próprias conquistas e aspirações pessoais. Crescemos juntos quando estamos olhando para a mesma direção e torcemos pela felicidade e realização do outro. Porque não parece um bom negócio, pessoal, deixar que nosso bem-estar dependa do outro, dando-lhe esse poder e ao mesmo tempo sobrecarregando-o com ele. Por hoje fica a dica: somos plenos quando conhecemos a nós mesmos e especialmente nos valorizamos como somos, pois assim olharemos para o nosso companheiro ou companheira com o mesmo olhar que olhamos para nós mesmos, com amor e muita compaixão. Até mais!